A questão número 38 também foi anulada no gabarito oficial, que ela possui um outro erro conceitual. Ela fala o seguinte: considere um objeto de massa 1 kg, abandonado de uma altura de 20 metros, atinge o solo com uma velocidade de 10 metros por segundo. No gráfico abaixo mostra a força de resistência do ar que atua sobre o objeto, que varia com a altura. Admitindo que a aceleração da gravidade local é igual a 10, determine a altura em que a força de resistência do ar passa a ser constante. O problema dessa questão é que imagine o corpo aqui está caindo, ele está sob a ação da força-peso. E conforme ele vai caindo e ganhando velocidade, vai surgindo aqui uma força de resistência que depende da velocidade ou da velocidade ao quadrado, depende do que a questão vai falar para a gente. Essa força vai crescendo com a velocidade, até o momento que ela fica tão grande que ela se iguala com o peso. No momento que isso acontece, a força resultante sobre o sistema é igual a zero. E se a força resultante é igual a zero, a velocidade é constante. Então, se a velocidade é constante, a força de resistência não pode mudar. Ela passa a ser, nesse momento, sempre igual ao peso, e o corpo passa a cair no movimento uniforme. Só que o gráfico que ele deu, a força de resistência vai até 12, enquanto o peso do objeto, é mg, vale 10 newtons. Então, a força de resistência está ultrapassando o valor do peso do corpo, que tornaria a questão absurda. Então, já vimos que a questão está errada. Mas na hora da prova, você não vai ficar vendo que as questões estão erradas ou não. A gente vai ter que dar um jeito de resolvê-las, porque a gente não sabe se o concurso vai anular as questões, como a gente já viu. Ele não anulou algumas que deveriam ter sido anuladas. Caso ele não falasse que a força de resistência do ar, ele falasse que fosse uma força qualquer de resistência, como é que a gente faria essa questão? Bom, nós podemos pensar no trabalho como uma variação da energia cinética. Sendo que nós vamos ter duas forças durante essa queda. Nós vamos ter o peso e essa força de resistência, que vai fazer um trabalho negativo, que ela vai dificultar, né, o ganho de velocidade do corpo. O trabalho da força-peso é mgh. E o trabalho dessa força de resistência, nós podemos calcular como sendo a área, numericamente a área do gráfico força pelo deslocamento. Isso tem que ser igual à variação de energia cinética, que é mv ao quadrado final, menos mv0 ao quadrado inicial. Só que no início o corpo é abandonado, então esse cara é igual a zero. Então nós podemos escrever mg, h, ele cai de uma altura de 20 metros, menos a área da figura, que é base maior mais base menor, sobre 2 vezes a altura, igual a mv ao quadrado sobre 2. Aqui vai ficar 200 menos 120 mais 6h é igual a 50. Então, 6h vai ser igual a 30, h igual a 5 metros. Isso aparece bem representado na letra D. Mas lembrando que essa questão foi, de fato, anulada no gabarito oficial.